Boa noite, Oswaldo, tudo bom? Boa noite, Fábio. Boa noite a todos. Prazer imenso estar aqui mais uma vez. Sejam todos bem-vindos. Vamos para mais um estudo do nosso segundo Espiritismo. Certo? Vamos para a nossa gota de paz? Sim. Vamos lá, vamos abrir aqui o acaso. As intrigas, mensagem 119. Se existirem momentos em que você esteja envolvido em uma trama de intrigas, reflita como andam seus pensamentos. A que caminho está utilizando para aproximar-se das pessoas. Faça uma análise de quem e com quem está se andando. Pense que a intriga pode nos levar a uma porta larga para a maledicência, e quando nos vir novamente, veremos que tornamos o caminho errado. Reaja sempre com o silêncio e a prece a qualquer espécie de fofoca. E lembre-se que a fofoca pode até matar. Não se deixe levar pelos exageros e enganos. O silêncio e a prece são a melhor forma de não entrar em desajuste e nem colocar o próximo dentro dessas tramas, que não fará bem a você nem aos outros. Faça sempre o que quer que façam com você. Procure atentar-se aos seus pensamentos, eles também podem levá-lo a fazer intriga. E quando isso acontece, recolha-se na prece, recolha-se a pensamentos edificantes. Bom, aqui praticamente fala da gente, né, se até a fiscalizar os nossos pensamentos, né, para a gente não fazer as maledicências, né, não fazer fofoca, não fazer intriga, né, porque a gente sabe, né, que isso gera dopamina, né? Você falando mal de outra pessoa, né? Ao mesmo tempo, você acaba gerando algo dentro de você, que são um hormônio que chama dopamina, né? Que te dá um certo prazer no momento ali, né? Só que isso é totalmente errado, né? Visto que você pode ver que depois muitas coisas acontecem de forma errada, né? A energia negativa que se causa em cima disso traz uma experiência totalmente negativa para a pessoa, né? E ao longo do tempo, você acaba se acostumando com essa dopamina e acaba cada vez mais ficando falando mal do outro, que é nada mais é do que algo para diminuir a outra pessoa, para você se sentir melhor que o outro, né? Se sentir elevado, né? É uma coisa que não se sustenta, né? Vários psicólogos falam, psiquiatras falam, e o cristianismo, o espiritismo também comunga da mesma opinião, né, Oswaldo? Eu achei interessante que ele colocou aqui, né? As intrigas, caminhos do pensamento. Analise com quem está andando. Esse quem está andando, ele é bastante interessante, porque ele não está falando aqui das pessoas com quem você anda no dia a dia, e sim com quem você está andando nos seus pensamentos. Quando nós vamos aprender o Espiritismo, ou quando nós estamos tomando conhecimento do Espiritismo, a gente falou em algumas outras aulas, até acho que na semana passada a gente falou da influência dos espíritos nos nossos pensamentos e atos. É uma parte do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec pergunta aos espíritos se os espíritos nos influenciam, né, nos nossos pensamentos. E a resposta dada pelos espíritos, ela é assim: muito mais do que você imagina. Muitas das vezes são eles que vos dirigem. Allan Kardec gostaria de saber, né, quando ele entende e aprende que existem os espíritos, ele pergunta. E vamos perceber
que a resposta dada pelos espíritos, ela não diz se é espírito bom ou se é espírito ruim. Ela diz que os espíritos influenciam, né, em nossos pensamentos e atos muito mais do que Allan Kardec imaginaria na hora que ele fez a pergunta. Muitas das vezes são eles que vos dirigem. Quando a pergunta aqui, né, diz assim, analise com quem está andando. Ou seja, analise quem é que está influenciando os seus pensamentos. Quando a gente vai aprender mediunidade no centro, as pessoas ficam bastante preocupadas, né? Mas quem são os espíritos que se aproximam de nós? E a pergunta é, como é que está a sua vibração? Como é que estão as suas atitudes? As pessoas acham, né? Ou existe o inimigo, que é o espírito ruim, e existem os espíritos que são os espíritos bons. Allan Kardec, quando estuda com os espíritos, eles não falam que no mundo espiritual só existe espírito bom. No mundo espiritual existem todos os espíritos. E ele fala assim, como é que está o espírito ao desencarnar? É uma das perguntas feitas. Ele falou assim, depende de como ele desencarnou. E aí nós vamos perceber, né, as pessoas não têm ainda essa noção, a gente vai sempre falando, né, para que as pessoas venham a aprender ou venham a entender. Quando assim, nos primeiros momentos, quando falaram assim, espíritos, que Allan Kardec nos traz esse entendimento, né, porque as pessoas falam assim, existem muitas religiões que acreditam na existência dos espíritos, mas pouquíssimas ou quase nenhuma religião tratou do assunto espíritos. Quando a gente fala em estudar Allan Kardec, ou quando a gente fala estudo de Kardec, que algumas pessoas não concordam, Kardec teve essa preocupação ao se deparar com esses seres para entender quem eram, o que faziam, como estavam, né? E aí os espíritos vão explicando para ele e a gente vai perceber que Allan Kardec teve contato com todas as categorias de espíritos. E foi daí que ele consegue nos trazer isso. Quando a gente vai estudar mediunidade, alguns médiuns ou algumas pessoas que estão se formando médium ou que estão querendo se tornar médios, elas acham que basta simplesmente chegar à casa espírita, no caso do espiritismo, né? A gente fala, chama de kardecista, não deveria chamar de kardecista, porque o espiritismo é um só. O espiritismo, a palavra trazida pelos espíritos e colocada por Allan Kardec. Nós vamos perceber que as pessoas acham assim, eu sento à mesa e vem ali um espírito, comunica comigo, fala, né, traz informações bonitas, palavras bonitas, já posso escrever livros, mensagens, psicografar. Nós vamos perceber que é muito mais do que isso. Quando a gente fala em desenvolver a mediunidade, que a gente vai entender que não é desenvolver e sim entender e estudar, nós vamos primeiramente entender quem são os espíritos. E quando Allan Kardec fala para nós que os espíritos que dirigem normalmente os seres humanos ou os encarnados, e eu falei, ele não fala que são os ruins e que são os bons, nós podemos nos comunicar com os bons e nós podemos nos comunicar com os ignorantes, com os sem conhecimento. E a gente fala assim, como que isso acontece? As pessoas pensam assim, os espíritos que se aproximam de mim não são bons. Me traz sensação ruim, me traz doença, me traz coisas ruins. Por quê? Porque a minha sintonia, né? A gente vai falar de sintonia, como é que a gente sintoniza? Nós, como médiuns ou como
seres, espíritos encarnados, nós somos como antenas. Nós captamos as vibrações, sejam dos encarnados, sejam dos desencarnados. É aí que entra o espiritismo, para mostrar que nós temos contato com os espíritos. Que os espíritos não estão lá dormindo, que eles não estão guardadinhos num lugar, eles têm um contato direto com o mundo material. E eles se aproximam de nós por sintonia, por afinidade, é uma palavra bastante usada pelo espiritismo. A gente fala assim, o que seria essa afinidade? Com quem eu tenho afinidade? Que tipo de gosto eu tenho? O que eu gosto de fazer? Quando ele coloca aqui intriga, não é que os espíritos vêm e me fazem brigar com os outros. Muitas pessoas que acham assim, eu estou bem quietinho no meu canto, o espírito vem aqui, me atormenta e eu começo a brigar. Não é assim. Eu tenho uma predisposição para isso. Eu gosto de algumas coisas que faz com que eu tenha a minha vibração, como se fosse essa antena, atraindo esses seres para aquilo. A turma brinca assim, do que as formigas procuram dentro de uma casa? Muitas das vezes o açúcar, um tipo de comida. Se eu não tiver isso, elas não se aproximam. O que chamam as moscas? Sujeira. Se eu não tiver isso, elas não se aproximam. E cada tipo, vamos dizer, desses seres, eles se aproximam de acordo com do que eles gostam. Eles vêm em busca de alguma coisa. Da mesma forma os espíritos. Eles vêm em busca de alguma coisa. O que eu tenho para oferecer para eles? Então ele diz assim, analise com quem está andando. Fofoca, maledicência, intriga, briga, atrai o quê? Não atrai espírito bom. Não atrai Jesus, não atrai Bezerra de Menezes, não atrai Chico Xavier, não atrai os espíritos mais evoluídos, porque eles não gostam disso, eles não têm o que fazer. Põe lá um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Trate com isso dentro de casa. Use palavras, entendimento, pensamento com isso. Você vai atrair esses espíritos. A turma diz, diga-me com quem andas e eu te direi quem és, aqui no encarnado. Aí traduziram para o Espiritismo assim, diga o que pensas e eu te direi com quem andas. Transformaram isso para o Espiritismo. Então eu falo assim, se eu quero atrair espíritos elevados, o meu pensamento, as minhas atitudes terão que ser elevadas. O conteúdo que eu gosto é que atrai os espíritos. E às vezes eu não sei por que é que a minha vida está atribulada. Eu não sei por que é que eu cheguei nisso que está acontecendo na minha vida. Muitas das vezes é pelo tipo de pensamento, é pelo tipo de atitude, pela forma que eu ajo, pela forma que eu penso, pela forma que eu vivo o meu dia a dia. Uma pessoa que só faz fofoca, que faz maledicência, dificilmente não vai ter condição dela estar amparada por espíritos superiores. Quando nós vamos estudar anjos da guarda de espíritos afins, que é uma da parte que é estudada por Allan Kardec, eles falam assim, os anjos da guarda estão ao nosso lado para nos ajudar. Mas para eles poderem nos ajudar, nós temos que estar com um bom pensamento. Muitas das vezes eles falam, eu me afasto, porque eu não consigo contato com você, ou com os espíritos. Por quê? Porque o meu pensamento é diferente do deles. E aí não há sintonia, não há vibração, não há afinidade. Então aqui ele é muito claro. Para que não haja briga, não haja confusão, eu tenho que estar com um pensamento bom. Se eu quero melhoria de vida,
vezes as pessoas não sabem porque estão passando por doenças, né? E nós vamos perceber que as doenças são tipos de pensamentos com que eu carrego e tipo de vida que eu levo ao longo da minha trajetória. Muitas das vezes eu trago uma doença gravada no meu perispírito, no meu corpo, que vai aparecer na matéria, e muitas das vezes ao longo do tempo, com a forma com que eu tenho de agir e de pensar, eu acabo trazendo isso para o meu corpo. E depois, né, eu vou perguntar, mas por que que isso acontece comigo? E às vezes as pessoas não têm essa resposta. Quem deveria ter essa resposta seria a própria pessoa. Por isso que quando a gente vai às casas espíritas, a gente é convidado, ou deveria ser convidado a estudar o Evangelho, a aprender sobre essas coisas. Para quê? Para que eu possa, se eu vou buscar uma cura, eu tenho que trabalhar por ela. As pessoas vão às casas espíritas, tomam um passe e saem da casa espírita maravilhosamente bem. E durante o caminho, com o tipo de pensamento, com o tipo de atitude que tem, isso já era. Já foi embora. Não dura 1 hora, 2 horas. Por quê? Porque o tipo de pensamento que eu carrego me afasta dessa energia. Atrai outro tipo de energia. Então aqui ele diz, né? Atente a seus pensamentos, analise com quem está, né, andando, que seria essa sintonia espiritual, recorra a pensamentos edificantes, a pensamentos do bem, de fazer o bem, de querer o bem. Faça disso, né? Portanto, que a lei explicada por Jesus é a lei de amor, amor e caridade, de fazer o bem, de querer sempre o bem. Por que que Jesus ensina isso? Se isso não tivesse motivo de ser, ele não explicaria. Ele só explica porque ele entende que é assim que há essa vibração, essa sintonia. Com quem? Então eu falo assim, eu rezo a Jesus, mas vivo brigando, vivo arrumando confusão, vivo com pensamentos ruins, não tem como a vibração de Jesus, a energia dele se aproximar de mim. Ela fica como um imã, ela bate ali nos opostos e afasta aquela energia. Ela não deixa chegar. Agora, quando eu estou pensando no bem, né, a gente fala assim, seja feliz, procure, a gente fala assim, a vida não é fácil. Levar uma vida, né, perfeita é difícil, mas quanto mais a gente trabalha para o bem, para os bons pensamentos, para as boas atitudes, mais chance eu tenho de receber auxílio desses espíritos do bem. Pelo caso contrário, eu terei auxílio dos outros seres, dos outros espíritos. Mediunidade é uma faca de dois gumes, né? Você pode tanto ajudar o próximo, se ajudar, como pode totalmente atrapalhar, né? Às vezes as pessoas nem sabem que são médiuns, né? E acabam recebendo demais a influência de maus espíritos, né? Por causa que se afinam com esses espíritos. E sua vida só vai lá para baixo, né? Por isso que quando a gente entra na casa espírita, né? Muito antes o dirigente fala que você tem uma mediunidade, a gente orienta a estudar o evangelho, né, para você melhorar como pessoa e automaticamente melhorar essas companhias espirituais que andam junto com a gente. Então é de mais importante, né? Até as pessoas acham engraçado, né? Porque as pessoas, quando entram na casa espírita, às vezes precisam de auxílio e tem essa mediunidade, né? E quando é falado, as pessoas dão risada, falam, imagine, né? Eu faço, a pessoa pensa, eu faço tanta coisa errada, eu não sou nenhum santo, né? Como se médium fosse santo, né? A diferença é que o médium, quando está trabalhando numa casa espírita séria, né? Ele já estudou, ele já está tentando levar uma vida mais reta, né? Uma vida mais salutar. E por aí, muitas vezes, as pessoas identificam ele como ter a mediunidade por ser uma pessoa boa. E não é essa a regra, né? A mediunidade é uma coisa física, né? Que você vem com ela já. Só que daí você pode, né, atrair bons espíritos como maus espíritos, né? Tanto é que você vê tantos médios que se desviaram e seguiram o caminho do mal, né? Na verdade, ele fala assim, é bem claro, né? A sintonia, a vibração.
É interessante cair isso, né, a influência dos espíritos através de uma coisa até né, boba, intriga. E fala assim, por que que, né, às vezes a vida não encaixa, não dá certo? É nós, né? Às vezes a gente não quer aceitar que somos nós os culpados do tipo de vida que nós estamos levando, o que está acontecendo, né? Isso fica bem claro nessas informações, né? Estudando que a gente vai conseguir entender a importância de entender sobre os espíritos, a importância de entender sobre a caridade, sobre fazer o bem, sobre se melhorar. As pessoas acham que é só melhor para os outros, né, quando a gente se melhora. Melhorar para ajudar os outros, para seguir religião, para ser igual a Chico Xavier. Não, é para nossa vida ser melhor. A gente tirar da nossa vida um monte de coisas que nos fazem mal. Sim. Vamos iniciar com as preces? Sim. Então nós vamos ir levando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, convidando aos espíritos superiores e nossos amigos espirituais para que nos auxiliem e para que também participem desse nosso estudo do Evangelho nesta noite. E que aqui nesta noite nós possamos aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos iniciando o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos iniciado o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim seja. Assim seja. Bom, vamos lá para nossas dúvidas, Oswaldo. Perguntaram aqui, Oswaldo, a pessoa diz que faz tudo certo, que ora, vai ao centro, vai à igreja, pede a Deus, tenta fazer tudo quanto é coisa certa, mas parece que Deus não ouve as suas preces. Por que que isso acontece, Oswaldo? Por que que a pessoa mesmo, às vezes, achando que está fazendo tudo certo, conversa com Deus, tenta pedir as coisas para Deus, mas parece que nada dá certo na sua vida? E a gente acabou de falar, né? Interessante, né? A pergunta, o tema que caiu no Gotas de Paz, ele é muito parecido com isso. A gente percebe, né, que uma pergunta dessa feita, né, a pessoa não tem ainda o conhecimento e a gente percebe que mesmo pessoas que frequentam uma casa espírita ou já têm contato com o espiritismo ainda têm algum entendimento diferente do que o espiritismo passa, né? Eu falei ainda há pouco no Gotas de Paz que Allan Kardec, né? Algumas pessoas assim, não é que a gente tem que tratar Allan Kardec como, né, o espírito mais elevado, qualquer coisa assim. O trabalho de Allan Kardec é muito importante para nós encarnados. Nós não temos tantas informações, as religiões nos dão poucas informações sobre o mundo espiritual, sobre Deus, sobre esse mundo, né, que a gente vive e não sabe como funciona. A gente sabe muito de coisas materiais e a gente sabe pouco de coisas espirituais. E é bastante interessante, né, que eu me conheço assim e vejo as pessoas que participam, né, do nosso estudo através das perguntas, a gente percebe, né, o quanto a gente não tem informações. Eu
né, desde pequeno me questionei, eu questionei as informações que chegavam a mim principalmente pela parte espiritual, né? Eu nunca concordei com algumas coisas que eu ouvia, eu não concordo até hoje com a forma que as pessoas tratam as coisas de Deus ou as coisas espirituais. As pessoas acham assim, a vida é uma coisa bastante mágica, e Deus é o mágico mor, né? Aquele ser maior que faz magia. E a gente fala tanto em Deus, mas a gente não tem o valor, ou não dá o valor que Deus tem. Quando a gente vai aprender sobre Deus, e isso eu vou falar pelo Espiritismo, pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, né? O que é Deus? E a resposta dada é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Depois que vão desenrolando as perguntas que Allan Kardec faz, ele mostra Deus como um ser assim, de um tamanho enorme. E às vezes a gente não para pensar nisso, né? E às vezes a gente tem dúvidas sobre Deus, né? Aquelas perguntas assim, tipo assim, eu faço tudo, eu rezo, eu vou à igreja, eu leio a Bíblia e peço a Deus, e parece que Deus não atende às minhas orações. E as coisas não dão certo. A gente tem por Deus, eu falo assim, né? A gente tem Deus como um bombeiro, como um salva-vida, como um guarda-costa. Deus está lá, eu não ligo para ele, eu não estou nem para ele, eu vivo a vida de qualquer jeito, mas na hora que dá uma coisa errada, eu lembro dele. Eu não sei quem ele é, eu não sei como que ele age, como que ele faz, mas eu grito a ele. Se ele atender, beleza. Se ele não atender, eu vou falar, nossa, será que existe Deus mesmo? Ele não me atende, que Deus é esse que não me atende? Como se ele estivesse ali apenas para isso. E é essa informação que às vezes a gente tem, e que às vezes as religiões passam, e que a gente não se atenta ao que se é falado, ao que se é, né, explicado. A gente só vai na igreja para... eu preciso ir na igreja, porque as coisas não estão dando certo na minha vida. Acho que eu preciso ler a Bíblia para mim ter mais contato com Deus. Eu preciso rezar mais. E a gente pergunta, rezar mais resolve? Ler a Bíblia resolve? Ir à igreja resolve? A gente acabou de dizer, né, de ver. O contato que nós temos com os espíritos mostra o tipo de pessoa que eu sou. O tipo de companhia, o tipo de gosto. Eu gosto de briga, eu gosto de estar onde tem treta, onde tem briga, eu gosto de lugares assim, eu gosto de lugares onde as pessoas bebem e se perdem, né? E não tem noção muitas das vezes do que estão fazendo, e depois eu não sei porque que a minha vida está errada. As pessoas falam assim, eu acho que levo uma vida correta. Jesus vem à Terra e dá assim, né? Nós temos aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, que nós estudamos, há 4 anos que nós estamos estudando o Evangelho, e nós não terminamos, né? E a gente fala assim, o quanto de conteúdo tem esse Evangelho? Além desse Evangelho estudado com esses 28 capítulos, quantas coisinhas tem, que são os gotas de paz? Quantas coisas aparecem nessas perguntas? E muitas das vezes a gente não consegue explicar tudo, porque tem muito conteúdo, ele se desdobra, ele vai para cá, vai para lá. Com gotas de paz, com as perguntas, a gente consegue ir respondendo e trazendo mais informações. Mas a gente fala assim, será que apenas rezar basta? Será que apenas ir à igreja basta?
Eu conversava com a minha cunhada esses dias, né, que ela lembrou de uma palavra que eu disse uma vez, eu nem me lembrava mais que eu tinha falado, né, mas que é assim, não adianta ir na igreja rezar e fazer tudo errado. Muitas pessoas acham que basta ir à igreja e fazer uma oração num dia da semana, que o resto da semana está resolvido. Jesus nos ensina assim, né? Orai e vigiai. E muitas pessoas usam vigiai e orai. A gente fala assim. Muita gente não entende, né? Muitas pessoas fazem uma oração de manhã mal feita, apressada, pedindo apenas as coisas materiais e vão embora para o trabalho ou vão para o seu dia a dia. Durante o seu trabalho, preocupam ali com rede social, preocupam com o comer, com se divertir, com dar risada, com muitas coisas, mas poucas pessoas se preocupam como é o seu dia a dia. Como você leva o seu dia? E aí cai no Gotas de Paz. Quais os pensamentos que passam pela minha mente? Que tipo de coisas eu gosto no dia a dia? Quais são as minhas preocupações durante um dia, durante a semana? Com que eu estou preocupado? Quando a gente pega, como eu falei, o Evangelho, Jesus tem algumas palavras. Com relação à oração, nós estamos estudando ainda o último capítulo que fala do pedir e obtereis, que Jesus nos ensina sobre oração. Nessa coisa de oração, Jesus tem uma palavra que ele fala, ou uma passagem que ele conta, que ele diz, né? Duas pessoas subiram ao templo para rezar. Aí eles citam duas pessoas. Um fariseu e um publicano. E a gente sempre fala, o fariseu era o conhecedor da religião, o que lia a Bíblia, o que ia à igreja e o que fazia oração. E o publicano era tido pelas outras pessoas, não por ele em si, como uma pessoa ruim, uma pessoa maldosa, uma pessoa que estava desenganada por Deus, que estava largada e abandonada por Deus. E ele fala, os dois subiram para orar. Como era a atitude? Jesus mostra a atitude do fariseu. O fariseu, por conhecer a lei, fala, olha Deus, eu faço isso, eu faço aquilo. Então, tipo, eu vou à igreja, eu leio as escrituras, eu dou dízimo. E aí ele olha, segundo Jesus, para o publicano e fala, não sou como aquele ali que é mau, que é isso, que é aquilo. Jesus fala, e o que era tido como mal ou o que era publicano, ficava de canto, não ousava nem em levantar a cabeça, e de cabeça baixa falava a Deus, me perdoa, pois eu sou um pecador. E Jesus pergunta, qual desses dois, né, ele diria, qual desses dois recebeu, né, algo pela sua oração? Ou que foi atendido por Deus, ou que foi ouvido por Deus? E Jesus fala que foi o publicano. Então, quando nós fazemos isso, né, nós achamos que estamos vivendo corretamente, que nós estamos fazendo as coisas corretas. Uma das coisas que nós vamos aprender, principalmente nessa passagem que eu falei, é que a primeira coisa que eu preciso reconhecer é que eu não sou bom. Não que eu sou um bandido, que eu sou a pior pessoa, mas que eu ainda sou falho. E a gente fala assim, aonde que eu sou falho? Em todas aquelas coisas que Jesus ensina e nós percebemos que nós não fazemos. Primeira coisa que a gente falou, se eu acho que eu sou bom porque eu vou na igreja, porque eu leio, porque isso, porque aquilo, eu já estou errado. Que não tem um lugar dizendo que isso é o correto. Jesus ensina a nós que nós devemos amar, né? Amar aos outros, fazer bem aos outros,
estar sempre disposto a fazer o bem, a trabalhar o tempo inteiro para o bem. Ele não fala que eu preciso ir à igreja, que eu preciso rezar, que eu preciso ler. Eu preciso ser bom. Nessa do publicano, ele já demonstra que o publicano reconhece perante Deus que ele é falho. Então já é um caminho para a melhoria. Quando eu digo, né, eu sou bom, eu já faço, Deus não me atende, primeira coisa, eu já estou interpretando erradamente Deus. Já estou reclamando dele. Já não estou entendendo como ele faz ou como ele age. Então, ele fala assim, quando a gente estuda, eu falei 4 anos, né, a gente está aqui há 4 anos, a maioria das pessoas está com a gente nesses 4 anos. E muitas delas ainda têm essas dúvidas. Muitas pessoas acham que porque é espírita, já é bom. Porque eu passo toda semana ou uma vez por semana no centro, eu sou bom. Porque eu já li o Evangelho, eu sou bom. E a gente vai perceber, estudando o Espiritismo, que o motivo da reencarnação, ou da gente ainda estar no planeta Terra, é por nós termos deficiências. Por nós ainda sermos ignorantes dos ensinamentos de Jesus. As coisas na nossa vida muitas das vezes não estão dando certo porque eu estou agindo erradamente. Porque eu ainda não aprendi como fazer. Porque eu ainda estou atraindo para minha vida coisas ruins através dos pensamentos e das atitudes. Então a primeira coisa que a gente vai entender é: se eu estou aqui, os outros religiosos dizem que nós somos pecadores, né? O Espiritismo diz que nós somos ignorantes do conhecimento, que nós não temos experiência suficiente ainda para fazer o bem. Mas para que a gente venha a fazer o bem, nós vamos ter que treinar. E para melhorar a nossa vida, nós vamos ter que fazer muitas coisas melhores do que as que nós estamos fazendo. Quando nós vamos aprender com Jesus, ele fala que tem leis. Não basta só ter Deus e eu fazer oração. Não foi só o que Jesus ensinou. E mesmo assim ele não ensinou que fazendo oração eu resolveria todos os meus problemas. Se eu tivesse uma certeza dentro do meu coração do que eu estou fazendo, eu conseguiria muitas coisas. Mas para receber do universo de Deus muitas das coisas, eu preciso estar sintonizado com a lei de amor. Quando é perguntado, ou quando perguntam a Jesus qual é o maior dos mandamentos ou a maior da lei, né? Ele fala a lei de amor, de amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Então a primeira coisa que eu preciso é amar a Deus. E quando eu amo a Deus, eu entendo o que Ele quer de mim. E que junto com isso eu tenho que amar o meu próximo. E aí a gente pergunta, eu amo o meu próximo? Eu posso amar um ou dois de pessoas que existem no mundo. Mas eu tenho que amar o próximo. Qualquer ser que viva próximo a mim ou que viva no planeta Terra é o meu próximo. Como que eu ajo com a maioria? Como é que são as minhas atitudes durante o dia? Em tudo aquilo que eu faço. Porque tem pessoas que vão à igreja, dentro do relacionamento dentro da igreja, já acham que é importante. Eu ali, vivendo bem, amando essas pessoas, eu estou. E Jesus fala que não. Que todos os seres criados por Deus são irmãos nossos. E a todos eles nós devemos isso. Enquanto eu não consigo fazer isso, a minha vida não vai para frente. Deus não pode me atender em algumas orações. Então, a gente fala assim, se Deus sabe tudo e eu ainda não sei das coisas, o que é que Deus espera de mim?
Será que Deus está contente com as minhas atitudes? Será que Deus já fala assim, não, esse aí merece, porque esse é o cara. A gente fala assim, Chico Xavier, que muitas pessoas aqui na Terra têm Chico Xavier como uma pessoa que aparentemente foi maravilhosa, e ele teve dificuldades, e ele fazia oração, e ele tinha a sua igreja, ele tinha os seus ensinamentos, ele ajudava as pessoas. Teve dificuldades, eu, como diz a turma, um reles mortal, não vou ter problemas por quê? Que eu sou o preferidinho de Deus, que a cor dos meus olhos agrada a Deus, a cor da minha pele, a cor do meu cabelo. Nós vamos perceber que não. Então, eu preciso revisar o meu entendimento. Eu preciso reformar a minha forma de ser. Eu tenho que analisar, como disse aqui, né, no Gotas de Paz, a recorrer a pensamentos edificados. Eu tenho que levar uma vida edificada, uma vida de coisas boas, de fazer o bem todos os dias, para quem sabe ali na frente, né? Não sei quando eu possa receber coisas melhores. Mas por enquanto, né, nós somos devedores das leis de Deus. E isso não se resolve apenas com uma oração. Não se resolve com uma ida na igreja. Não se resolve lendo as escrituras. Resolve com reforma íntima, como reforma de sentimentos, de pensamentos, de atitudes. Então a gente precisa entender o que é que eu estou fazendo na vida. E se eu não recebi ainda de Deus alguma coisa, falemos com Ele, falemos com o nosso anjo da guarda e tenhamos a coragem de olhar as nossas atitudes e analisar que se Deus vendo a forma que eu ajo, Ele me atenderia nas minhas orações. Se eu teria merecimento para receber algo melhor de Deus com as minhas atitudes, com a minha forma de ser. Isso aí. Interessante, né? O pessoal acha que igreja, entra no mercado, né? Que você entra lá e consegue comprar a sua salvação, seu pedido, né? De acordo com o que você faz, né? Aí as pessoas acham assim, ah, porque eu tô indo bem, tô indo lá já fazem 3 anos, 4 anos e minha vida não melhora, não melhora. Aí você vai ver, né? Só tá fazendo o que lhe falaram para fazer, que é ir ao centro e escutar o evangelho, mas não pratica, né? Aí, enquanto você não pratica, nada daquilo serve para nada, né? Teoria sem ser colocada em prática, de nada serve. Coisa que o pessoal mais peca, né, nas religiões por aí, né? Só fazer as cerimônias, só fazer os rituais e esquecer da verdadeira missão do cristão aqui na Terra, que é ser cristão, né? No dia a dia. E aí você falou aí, e tem algumas religiões que fazem isso, né? Elas ficam vendendo as coisas de Deus, né? A gente sabe que o protestantismo, né, ou a nova religião que surge depois do cristianismo, ela surge por causa disso, né? Porque a religião existente vendia o que eles chamavam de indulgências, que as pessoas tinham que comprar essas indulgências da igreja para ter uma vida melhor. E um dos padres que lá estava não concordando com isso, ele briga com a igreja. E sai dessa igreja e vai, né, criar uma nova religião por não concordar com isso. Mas a gente percebe que os ensinamentos de Jesus, por isso que a gente precisa estudar os ensinamentos de Jesus, porque Jesus não fala nada disso, que algumas religiões falam. Jesus ele não fala que eu tenho que ir para um templo. Eu posso ir, mas eu não preciso. Eu posso conversar com Deus, mas que as minhas atitudes falam muito mais do que apenas uma oração. O que é mais importante, fazer uma oração ou ajudar o próximo? Claro que é ajudar o próximo.
Agora, a oração é quando eu estou em necessidade, mas eu reconheço em Deus que eu estou falhando. Não tenho certeza onde eu estou falhando, pergunta, Deus, eu quero melhorar, eu quero modificar isso. Porque será que Deus está feliz de ver a gente não indo bem? A gente fala assim, lógico que o humor de Deus não muda, mas o que ele quer dos seus filhos é que eles se tornem os seres melhores que eles podem ser, porque são filhos dele, que são criados por ele. Falta então para nós encontrar isso. Nós temos, é o que Jesus fala, esse poder de sermos o que Jesus foi. Muitas pessoas não concordam, imagine, Jesus foi maior. Jesus fala isso. Vocês podem fazer o que eu faço e muito mais. Mas para isso eu preciso aprender. Para isso eu preciso mudar meu comportamento. Para isso eu preciso ser de verdade um Jesus. Um ser que se preocupa com o outro, que quer fazer o bem, que a única preocupação é o bem. Então nós precisamos aprender isso. Ser verdadeiramente um seguidor de Jesus. Ser um cristão, né? Uma pessoa que concorda com os ensinamentos do Cristo. Não apenas concorda, né? Lê, mas que quer fazer, que quer ser o exemplo, quer ser igual, que quer imitar, que quer repetir, que quer fazer da forma que ele fazia. É isso, na verdade. Não ter Jesus como Salvador, né? Como se ele fosse a imagem dele, ou ele mesmo, a vida dele, Jesus como idolatrar, né? E sim se idolatrar sim seus ensinamentos, né? Seus ensinamentos é a parte mais importante. Eu até falei aqui, uma vez uma pessoa veio falar para mim que acha que Jesus Cristo nem existiu, né? Aí eu falei para ele, falei, meu, pode até, vamos dizer que você seja certo, né, que Jesus Cristo não tem existido mesmo, mas os ensinamentos estão aí. Então, me mostra quem que escreveu esses ensinamentos, que eu vou passar a seguir, porque o ensinamento sim é importante, né? Não apenas a imagem, né? Não apenas quando eu digo imagem, não é só a imagem, né? Mas assim, não é só a imagem que os católicos costumam adorar, né? Mas assim, não só o propriamente dito o nome de Jesus, né? E sim os seus ensinamentos, que é a parte mais importante. Isso. Na verdade, assim, né, vamos agora, né? Acho que dá tempo da gente fazer o evangelho, que ele é curtinho. Sim. E aqui tem uns pedacinhos que mostram também, que falam disso. Tá. Podemos ir lá? Estamos no capítulo 27, né? 27 Qual que é o e parágrafo? item 16 e 17, ele chama preces que se entendam. Isso. Meu tá preces inteligíveis. Isso, que sejam entendidas, né? Que dê para se entender. Posso? Isso. Eu vou ler aqui. Quer que eu leia aqui a Pode, passagem aqui só? pode, Tá pode. lá. Preces inteligíveis. Prece que se entendam, né? Se não entendo o que significam as palavras, eu serei bárbaro para aquele com quem falo. E aquele que me fala será para mim bárbaro. Se oro numa língua que não entendo, meu coração ora, mas minha inteligência está sem fruto. Se não louvais a Deus, senão de coração, como um homem entre aqueles que não entendam senão a sua própria língua, responderá amém ao final da vossa ação. De graça, de graças, uma vez que ele não entende o que dizeis, não é o que vossa ação não seja boa, mas os outros dela não estão edificados. Passagem que está em Paulo, primeira epístola aos Coríntios. É isso aí, ali aparece bem, né? Paulo foi um seguidor de Jesus que vem depois da vinda de Jesus à Terra e que é a pessoa que começa a trazer mais informações sobre Jesus. E tem uma parte que ele fala da oração. Nós sabemos, né? Eu não sei se todo mundo sabe, mas a Igreja Católica até algum tempo ela fazia oração em uma outra língua, né? Eles falavam que era o latim. Faz pouco tempo que ela começou a ser feita, né,
as leituras dentro da igreja, as missas, eram que eles falavam, eram rezadas em latim. E fala assim, nem todo mundo conhece latim. Então ele fala assim, como é que alguém poderia entender o que se era falado? É mais ou menos isso. Eu falo numa língua aquela oração e ninguém entende, como é que ele pode aprender alguma coisa com ela? Por isso que o trecho é preces que se entendam. O item 17, né, o 16 foi o trecho que você leu, o 17 é a complementação que Allan Kardec nos traz. Ele diz assim, o valor de uma prece que é falada, aquela que eu converso com Deus, então quando eu vou conversar com Deus, a minha prece para Deus, ela tem que ser entendida por Ele. Porque se eu leio uma coisa desconexa, eu leio um texto, eu não estou fazendo uma oração. Estou repetindo palavras. Então ele fala assim, o valor da prece falada está ligado à compreensão das palavras que elas tenham para quem as ouve. Então Deus vai ouvir minha palavra. Eu falo lá um monte de coisa desconexa, como é que ele entende? Por mais que ele seja Deus. Eu estou conversando com ele, eu estou pedindo alguma coisa para ele, eu estou dialogando com ele. Como é que ele entende se eu não fizer isso? Então ele diz assim, é impossível ligar um pensamento àquilo que não se compreende. Eu leio em latim e falo para a pessoa, agora você vai e faz isso. Tá, mas eu não entendi o que foi falado ali. Como é que eu vou fazer? Temos assim, para a grande maioria, as preces de uma língua que não se entenda são simplesmente uma série de palavras que não dizem nada ao espírito. Para que a prece toque o coração, é preciso que cada palavra transmita uma ideia, e se não é compreendida, não pode transmitir ideia nenhuma. Para que a prece pode ser repetida como uma simples fórmula, que tem mais ou menos virtudes, conforme o número de vezes que é repetido. Ainda tem pessoas, né, que pegam uma prece, por causa do Pai Nosso, e repete ela 200 vezes, X vezes. Aí ele quer dizer, qual é o intuito? Se ela tiver um intuito, tudo bem. Mas apenas ou repetir as palavras não tem. Não é mais fácil falar assim, Deus, eu estou aqui pedindo em nome de tal pessoa que está passando por um problema, não está compreendendo a sua situação, que o Senhor clareie os pensamentos dessa pessoa, que mostre a ela onde ela está errando, e que, se for possível, o Senhor abrandar o que está acontecendo com ela, que seja da sua vontade e que isso seja feito. Não é muito mais fácil do que falar, Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feito as vossas vontades, assim na terra como no céu. Nós cada dia nos dai hoje, perdoar nossas ofensas, que nós perdoamos que não tem ofendido, não deixeis que a tentação, levar em todo o mal, que assim seja. Qual prece fica mais entendível? Que pensamento eu estou passando? Eu acho o Pai Nosso maravilhoso. Ele é feito em intenção, por exemplo, de uma pessoa que desencarnou. Eu vou fazer a prece em intenção de uma pessoa, explico por que é que eu estou fazendo, é uma coisa. Mas eu apenas ficar repetindo algumas palavras sem noção, é mais fácil eu falar claramente com Deus. No momento que eu estou passando por uma coisa bastante difícil, é mais fácil conversar com Deus. Olha, Deus, o que está acontecendo comigo é muito difícil. Eu não entendo o que está acontecendo, mas quero sim entender. Gostaria que o Senhor pudesse me enviar alguém que pudesse me auxiliar para que eu aprenda isso, para que eu entenda. Por que a minha vida é tão difícil? Mas eu tenho que ter, como a gente falou no Gotas de Paz, e como a gente falou na pergunta, por que é que Deus tem que me atender? Aonde que Deus tem que me atender? Por que eu passo por uma situação? Por que às vezes eu oro e não sou atendido? Porque eu não estou entendendo. Mas tudo bem, eu estou falando para Deus que eu quero entender. Com certeza vai aparecer na minha vida alguém que possa me auxiliar. Mas eu tenho que ter, naquilo que Jesus ensinou, aquela humildade para poder dizer, não, verdade. Eu não tenho sido uma boa pessoa. Eu sou muito briguento. Eu sou muito irritado. Eu perco a paciência muito fácil. Eu brigo com as pessoas. Eu atrapalho a minha própria vida. Eu entro em confusão. Eu gasto demais o meu dinheiro. Eu entro em dívidas que não sei como.
As certas, né, coisas que eu preciso de Deus, muitas das vezes estão na modificação das minhas atitudes, mais do que Deus precise me dar alguma coisa. Outra coisa que a gente precisa entender é que Deus não vai nos dar coisas materiais. Ele vai talvez abrir o nosso entendimento ou pensamento, ou colocar no nosso caminho pessoas ou algum aprendizado onde eu possa entender isso. Mas para isso eu preciso falar claramente, abertamente. O que eu ia falar, né, em cima daquilo que foi feito a pergunta do nosso seguidor, diz assim: muitos oram por dever. Eu tenho que ir na igreja. Eu tenho que rezar. Ela faz isso por dever. Diz assim. Alguns até mesmo por hábito, habituaram a acordar de manhã e repetir aquelas palavras e ir embora. E assim, ele diz assim, essas pessoas se julgam quites. Eu fui na igreja essa semana, agora estou quite com Deus. Agora é só receber os louros da vitória. É só esperar o bem bom chegar. Porque eu já fui na igreja hoje. Eu já li a Bíblia hoje. Eu já rezei hoje. Assim, quando disseram uma prece um certo número de vezes pré-determinado, ou nesta ou naquela ordem. Aí ele diz assim, Deus enxerga, vê no íntimo dos corações, lê o pensamento e percebe a sinceridade, se eu estou sendo sincero ou se eu só estou repetindo palavras. E é rebaixá-lo, né? Rebaixar a Deus, acreditar que ele seja mais sensível à minha maneira de orar do que à essência da prece. Esse finalzinho ajuda a responder a pergunta feita, né? Ele diz assim, será que Deus é mais sensível à maneira como eu oro, o tipo de livro que eu leio, se eu vou à igreja, ou, na verdade, o que eu disse na minha prece? Ele diz assim, Deus vê, enxerga no íntimo dos corações, então ele sabe quem eu sou. Então eu ir na igreja ou não ir, não muda o que eu sou. Porque se eu vou na igreja apenas por ir, e se eu rezo apenas por hábito, eu não estou mudando nada. Ele sabe que eu continuo sendo a mesma pessoa. O que é que ele quer de mim? Que eu modifique. É por isso que estão acontecendo algumas coisas na minha vida. É por isso que algumas coisas estão chegando na minha vida. Para que eu modifique isso, para que eu aprenda, para que eu entenda. Então, esse hoje foi, acho que praticamente os três, né? O Gotas de Paz, a pergunta do Evangelho de hoje, ele foi bem em cima, né, do que a gente precisava. Né? Relacionado. Maçaneira, Né? sim, bem relacionado. Isso aí, Oswaldo. Vamos encerrar então com as preces. Sim. A Rosângela aqui pediu, né, uma oração para a filha dela. Então, nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo por esses momentos, pelo nosso estudo da noite, por tudo que nesta noite nós tivemos a oportunidade de aprender, que tudo isso nós possamos colocar em prática no nosso dia a dia, junto aos nossos familiares, aos nossos amigos, aos nossos irmãos, pedindo a essas correntes espirituais que nos auxiliem, essas correntes médicas, essas correntes espirituais que já fazem parte da nossa live, que participam da nossa live e que estão aqui para auxiliar a todos naquilo que for permitido por Deus e Jesus. Estão pedindo essas correntes médicas do espaço, das correntes passistas, dando um passe espiritual a cada um de nós participantes dessa live, as correntes médicas do espaço trazendo do laboratório espiritual o remédio e colocando sobre essas águas segundo a necessidade de cada um. Vamos continuar pedindo pela nossa irmãzinha Gemima Maria dos Santos, que continua ainda no seu tratamento, graças a Deus finalizando esse tratamento, que Deus, Jesus, esses espíritos superiores possam auxiliá-la em tudo aquilo que for necessário e que seja permitido pelas leis de Deus. Pedindo também a nossa irmãzinha Ivete, que passou momentos difíceis, que está em recuperação, que também possa ser auxiliada
em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus e Jesus. Essa nossa irmãzinha, filha da irmã Rosângela, Glenda Maria Fres, que passou por um momento difícil ontem, que está necessitando também desse auxílio, pedindo essas correntes espirituais que visitem o recinto do nosso irmãozinho, auxiliando em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus e Jesus. Vamos pedir também por todos aqueles que estejam passando por momentos difíceis e que não pediram oração, que não colocaram o seu nome, mas que neste momento elevem o seu pensamento a Deus, a Jesus, com a sinceridade no coração, elevem o seu pensamento a Ele, peçam a Ele tudo aquilo que for necessário e permitido por essas leis, as correntes médicas, correntes passistas também auxiliando em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus e Jesus. Que assim seja. E aproveitando esse nosso momento de paz, de harmonia e de boas vibrações, e juntando as nossas boas vibrações às vibrações dessas correntes espirituais que nos auxiliam, neste momento nós vamos auxiliar aos nossos irmãos mais necessitados, onde quer que se encontre um irmão necessitado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles nossas melhores vibrações, sejam nas penitenciárias, nas cadeias públicas, nos hospitais, asilos, orfanatos, casas de caridade, casas de correção, estabelecimentos de ensino, clínicas para tratamento de dependentes de álcool e de droga, hospitais para cura e tratamento de doentes, os doentes de câncer, onde qualquer outra doença ou moléstia que aflija ao espírito humano, ou mesmo nos recintos onde se encontra o irmãozinho necessitado, ou mesmo nas ruas onde se encontre um irmão desamparado, desabrigado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles nossas melhores vibrações. Que assim seja, e lembrando as palavras de Jesus que disse, onde houverem 2 ou mais irmãos reunidos em meu nome, lá eu estarei no meio deles, e acreditando firmemente que Jesus se faz presente neste momento, nesta live. Eu sei que cada um tem um pedido especial para fazer a Ele, e aproveitando então esse momento de concentração, que cada um possa fazer o seu pedido ao nosso Mestre Jesus e a Deus Pai Todo-Poderoso. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. E assim, agradecendo a presença de todos e convidando a todos a se fazerem presentes na próxima segunda-feira, no mesmo horário, às 19h30, para que mais uma vez nós possamos estar aqui reunidos para estudar um pouco mais sobre a doutrina espírita, estudar um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos encerrando o nosso Evangelho desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos encerrado o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim seja. E assim seja. Então é isso aí.
Boa noite, Oswaldo. Boa noite a todos. Que a paz de Deus, de Jesus, fiquem com todos. Que assim seja. Uma boa noite, Fábio. Uma boa noite a todos. Uma grande semana a todos. Que Deus abençoe. Nos encontramos na próxima segunda-feira. Que assim seja. Isso aí, até mais. Até mais.